Olá, meu aluno, minha aluna. Estamos iniciando esse módulo de administração pública, né? É um conteúdo muito cobrado em concursos públicos em geral. E nesse nosso módulo a gente vai trabalhar teorias de administração pública, do principal conteúdo, né, de administração pública que vai cair no seu concurso. Bom, me apresentando, o meu nome é Leandro Santos, eu trabalho na preparação de candidatos a concursos públicos desde 2007, né? Eu tenho uma certa experiência na administração pública, né? Sou servidor público já há 15 anos e, enfim, minha formação é em administração pública e em física com mestrado em economia pela Fundação Getúlio Vargas. Eu já fui aprovado em alguns concursos, né, como a gente tem aí já na tela, já foi aprovado no concurso do Banco do Brasil, para técnico do TRE, gestor governamental, analista do TRF, auditor do TCE de Mato Grosso, auditor do TCE do Rio de Janeiro, que é o cargo que eu ocupo atualmente, né? Atualmente eu trabalho como auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, mas eu já ocupei os cargos no Banco do Brasil, de gestor governamental e de analista do TRE. Já fui aprovado também em outros concursos, como auditor do ISS de Belo Horizonte, como auditor do TCM do Rio, consultor do Senado e analista do TRE, que foi um dos cargos que eu também já ocupei. Bom, então, dando continuidade aqui ao nosso módulo, a gente vai falar nesse bloco sobre modelos organizacionais ou estruturas organizacionais, né, que são termos sinônimos. Então, a gente falando agora sobre modelos organizacionais, antes de nós falarmos sobre os modelos organizacionais, a gente precisa definir a organização ou organizar, né, o verbo organizar como sendo uma atividade administrativa. Vamos lá. As atividades administrativas, né, segundo a doutrina da administração pública, envolvem, né, segundo a chamada abordagem neoclássica, 4 atividades. Em outras palavras, administrar envolve as atividades de planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, os denominados autores neoclássicos, eles defendem que administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos organizacionais visando o alcance de determinados objetivos. Então, a atividade de administrar, né, administrar em sentido amplo, ela se inicia com o planejamento. O que é planejar? Planejar é visualizar um futuro, né, onde eu quero chegar, e para isso traçar um conjunto de ações. Realizou esse planejamento e agora? Agora eu organizo. O que é organizar? É distribuir todos os meus recursos financeiros, tecnológicos, patrimoniais, humanos, para que as ações que foram planejadas sejam executadas de forma adequada. Organizei os recursos, aloquei esses recursos em unidades organizacionais, agora eu oriento o pessoal, oriento o pessoal para que eles possam executar aquelas ações de forma a alcançar os objetivos que foram propostos. E por fim, controlo. Verifico se os objetivos que foram traçados, né, se as ações estão sendo executadas de forma a permitir o alcance dos objetivos traçados. Ou seja, eu comparo aquilo que está sendo executado com o padrão de desempenho, de qualidade que eu estabeleci lá atrás no planejamento. Nós vamos estudar nesse bloco, né, nessa aula, nós vamos estudar todas essas atividades? Não. Nós vamos concentrar o nosso foco na atividade organizar. Né? Então, organizar, né, é isso que a gente acabou de falar. Organizar é alocar todos os recursos financeiros, tecnológicos, né, humanos, materiais em unidades organizacionais. Então, quando a organização ela distribui esses recursos, né, quando o gestor
distribui os recursos financeiros, tecnológicos e humanos na organização, materiais, né? Ele está organizando. Então, vamos pensar com um exemplo que fica mais fácil da gente raciocinar. Quando entra um governador ou um presidente, né, novo, esse presidente, esse governador, ele cria e extingue outros e novos ministérios, correto? Cria novos ministérios e extingue outros ministérios. Quando ele cria um novo ministério, ele aloca naquele ministério atividades, né, determinadas atribuições para aquele ministério, pessoas, recursos financeiros, tecnológicos, né, materiais, patrimoniais. Quando ele distribui esses recursos nesses ministérios, o que ele está fazendo? Organizando. Então, a organização é isso. É a alocação de recursos, de materiais, de pessoas, de recursos financeiros nessas unidades organizacionais. Então, organizar pode vir na nossa prova como sendo sinônimo de departamentalizar. A departamentalização nada mais é que a criação dessas unidades organizacionais, né, para que essas unidades organizacionais realizem atividades que proporcionem o alcance dos objetivos traçados pela organização. Mas esse conceito de departamentalização, ele pode vir na nossa prova como sendo sinônimo também de desconcentração. Aquela desconcentração, né, que a gente estuda lá no direito administrativo. Desconcentrar, a gente vê lá em direito administrativo que é a criação de órgão público por lei para a execução de atividades de interesse público. Mas espera aí, quando o órgão público é criado, né, como no exemplo que a gente construiu ainda há pouco, o gestor, né, o presidente ou o governador, não vai alocar tarefas para aquele órgão público, pessoas, recursos financeiros e tecnológicos? Então ele está organizando. Por isso, organizar, departamentalizar e desconcentrar são termos sinônimos, podem vir na nossa prova como termos sinônimos. Se é assim, se organizar é criar uma unidade organizacional e alocar nessa unidade organizacional esses recursos, né? Esse conceito de organizar, ou seja, a criação dessa unidade organizacional, ela pode levar em consideração determinado critério. Em outras palavras, a departamentalização é a criação de uma unidade organizacional segundo um critério pré-estabelecido. Só que esse conceito de organizar, né, como sendo uma atividade administrativa, segundo os autores neoclássicos, foi um conceito que foi construído para organizações privadas, ele não foi desenvolvido para organizações públicas. Né? Foi uma teoria desenvolvida a ser aplicada em organizações privadas, nas indústrias. Só que as organizações públicas, bem mais tarde, acabaram se apropriando desses conceitos e aplicando esses conceitos no âmbito, né, das instituições públicas, das organizações públicas. Bom, então, quando esse conceito foi construído para as organizações privadas, ele foi construído dessa forma. Organizar ou departamentalizar é criar uma unidade organizacional e alocar nessa unidade organizacional pessoas, tarefas, recursos financeiros, tecnológicos, para que aquela unidade organizacional possa executar as ações que permitam o alcance dos objetivos traçados pela organização quando do planejamento organizacional. Se é assim, se departamentalizar ou organizar é criar unidades organizacionais segundo um critério pré-estabelecido, a depender do critério que for adotado, né, nós teremos diversos tipos de modelos organizacionais. Mas esses modelos de organização, eles podem ser construídos segundo duas abordagens distintas e opostas. Né? O modelo organizacional, ou seja, aquele tipo de departamentalização,
ele pode ser construído adotando o modelo mecanicista ou o modelo orgânico, ou ainda sistêmico, né? Modelo orgânico ou modelo sistêmico ou flexível podem vir na nossa prova como termos sinônimos. Modelo mecanicista ou modelo rígido ou ainda tradicional podem vir na nossa prova também como termos sinônimos. Então, a abordagem mecanicista ou orgânica são formas de se construir um modelo organizacional, um tipo de departamentalização, um tipo de estrutura organizacional. Aí, quando o gestor cria uma organização adotando, né, uma abordagem mecanicista, quando esses departamentos, essas estruturas organizacionais são construídas sem levar em consideração a influência do ambiente na estrutura da organização. Como assim? Bom, vamos lá. Seguinte, a gente falou que organizar ou departamentalizar é criar uma unidade organizacional, alocando nessa unidade organizacional os recursos em sentido amplo. Só que esses modelos, né, esses departamentos, eles são criados segundo determinado critério. Que critério é esse? Pode ser o tipo de produto ou serviço produzido pela organização, né? Pode ser ainda, eu posso adotar como critério, o tipo de cliente que aquela organização atende. Por exemplo, em um hospital, eu tenho assim, departamento de cardiologia infantil. Ou ainda, em uma empresa que trabalha com roupas, né? Eu tenho departamento de moda infantil, de moda feminina. Eu levei em consideração as características do cliente. Então, organizar ou departamentalizar é isso, é criar essa unidade organizacional segundo um critério pré-definido, que pode ser a característica do cliente, pode ser a área onde aquela organização, as diversas áreas, né, em que aquela organização atua. Posso levar em consideração o tipo de produto ou serviço que aquela organização presta ou produz. Então, eu escolho um critério para criar a unidade organizacional. Só que o ambiente, ele pode influenciar, né, na produção dos bens e serviços da organização, ou ainda, e consequentemente, né, no tipo de departamentalização a ser adotado. Vou explicar melhor. Olha só, imagine o seguinte, que a organização, ela criou as unidades organizacionais segundo o tipo de produto ou serviço que ela produz ou que ela presta à sociedade. Se é assim, vamos lá. Imagine aqui que cada um desses retângulos seja um departamento distinto na organização. Cada um desses retângulos é um departamento. Nesse departamento aqui, são produzidas bolsas. E nesse departamento, medicamentos. Observem que são produtos totalmente distintos. Então, não faz sentido produzir medicamentos e bolsas na mesma unidade organizacional. Por isso que a organização optou por alocar a produção de bolsas nesse departamento e a produção de medicamentos nesse segundo departamento. Tudo bem? Então, a organização aqui, ou seja, a criação da unidade organizacional com a respectiva alocação de tarefas, de pessoas, de recursos financeiros e tecnológicos, levou em consideração o tipo de produto ou serviço produzido naquela organização. Mas olha só, vamos pensar aqui só nas bolsas. Bom, a organização produz sempre o mesmo modelo de bolsas. Sempre o mesmo modelo, tá aqui, o mesmo modelo de bolsas. Acontece que esse tipo de bolsa, ele pode deixar de ser demandado pelas clientes. As clientes agora não querem mais esse tipo de bolsa. Elas procuram agora por bolsas menores, né, mais compactas.
Só que a organização não leva isso em consideração. Ela não leva em consideração o que o cliente está demandando. Não leva em consideração a necessidade do cliente. Né? Um outro exemplo, como a tecnologia está evoluindo, né, as clientes agora estão procurando bolsas que acompanhem essa evolução tecnológica, e a organização não acompanha essa evolução tecnológica. Ela produz sempre o mesmo tipo de bolsa, ou ainda, sempre e somente o mesmo medicamento. Mas, poxa, se a sociedade evolui, a tecnologia evolui e ela não acompanha essa evolução tecnológica, leva em consideração somente a sua forma de produção, ela adotou um modelo de organização considerado mecanicista. O modelo de organização mecanicista é esse, é aquele que resiste às mudanças, que não interage com o ambiente, que não acompanha a evolução tecnológica, que não acompanha a evolução social e, por isso, é um modelo que tende a desaparecer. Olha só, se aquela empresa produz sempre o mesmo tipo de bolsa e aquela bolsa não está mais na moda, qual é a tendência? Ela continuar produzindo mais e vendendo mais, ou a tendência é ela ter os seus negócios comprometidos? Não é ela comprometer os seus negócios? Né? Então, quando uma organização adota essa abordagem mecanicista, ela não acompanha a evolução social, ela não acompanha a evolução tecnológica, ela resiste às mudanças. Então, a tendência é essa organização desaparecer, ela elevar o seu nível de entropia. Pô, peraí, Leandro, que palavra feia é essa, entropia? Né? O que significa isso? Bom, vamos lá. Vamos entender o que significa entropia. Entropia é a capacidade de autodegeneração. Capacidade de autodegeneração. Segundo os autores contemporâneos, né, toda organização ela já nasce entrópica, ou seja, ela já nasce com essa capacidade de se autodegenerar, de deixar de existir. E é isso nós considerarmos que existe um nível de entropia, né, suportável pela organização. Se ela adota uma abordagem mecanicista, se ela não acompanha a evolução tecnológica, se ela não acompanha a evolução ambiental, qual é a tendência? A tendência é ela desaparecer? A tendência é ela se autodegenerar de forma mais rápida, correto? Então, se ela não acompanha a evolução do ambiente, ela está aumentando o seu nível de entropia. Um nível de entropia elevado ou positivo é ruim para a organização, muito ruim. Agora, se por outro lado ela acompanha a evolução tecnológica, verifica quais são as necessidades do cliente para procurar atender sempre aquelas necessidades do cliente e está vendendo cada vez mais os seus produtos ou serviços, ela está diminuindo a sua capacidade entrópica, ou seja, a entropia negativa é uma coisa boa para a organização. Tudo bem? Então a entropia é isso, é essa capacidade de autodegeneração. Se a organização cria um modelo organizacional, ou seja, um tipo de estrutura, adotando essa abordagem mecanicista, ela resiste às mudanças, não interage com o ambiente e aí eleva o seu nível de entropia. Já as organizações que adotam uma abordagem orgânica ou sistêmica, é aquela organização que monta um modelo organizacional, uma estrutura organizacional que busca se adaptar à evolução ambiental. Então, ela muda os seus processos, muda os seus serviços, buscando atender sempre, né, as necessidades dos seus clientes, as necessidades do mercado, se adaptar ao ambiente. Por quê? Porque ela leva em consideração que o ambiente influencia os resultados da organização. Não adianta ela sempre produzir a mesma coisa, fazer sempre mais do mesmo. Por quê? Porque a sociedade não demanda sempre mais do mesmo. A sociedade evolui e ela tem que acompanhar essa evolução social. A tecnologia evolui e ela tem que acompanhar essa evolução tecnológica. As organizações
que adotam essa abordagem sistêmica, orgânica, ao construir o seu modelo organizacional, ela busca sempre se adaptar ao ambiente, busca sempre se adaptar às necessidades do mercado, dos clientes. São modelos, ela vai construir modelos organizacionais flexíveis, dinâmicos e que, por isso, tendem a continuar existindo, porque reduzem o seu nível de entropia. Bom, então, ao construir um modelo organizacional, a organização pode adotar a abordagem mecanicista ou uma abordagem orgânica. Tudo bem? Bom, muito bem. Adotando uma abordagem ou outra, né, a organização ela pode construir diversos tipos de modelos organizacionais. O mais tradicional é o linear. O modelo linear são aqueles modelos indicados para organizações simples que operam em ambientes que são relativamente estáveis. E aí, né, esse modelo linear, como ele é indicado para ambientes estáveis, ambientes que não sofrem muitas alterações, é um modelo mais mecanicista que sistêmico, né? Então, quais são as características desse modelo de organização, o modelo linear? Ele se caracteriza pela unidade de comando, por uma estrutura do tipo piramidal, pela centralização das decisões e por um sistema de comunicação formal. Vamos entender isso aí. Bom, graficamente, o modelo linear, né, uma estrutura linear, ela se apresenta mais ou menos assim, com essa configuração. Aqui, cada departamento é representado por um desses retângulos aqui. Cada retângulo é um departamento. Onde aqui no nível mais alto a gente tem a direção. As linhas aqui representam a forma de comunicação, como elas se comunicam. E o número de níveis, a hierarquia. Então eu tenho aqui primeiro, segundo e terceiro níveis. Existem 3 níveis hierárquicos na organização. Bom, a gente pode perceber que esses níveis aqui estão subordinados a apenas um chefe. Esse nível também está subordinado a apenas um chefe. Esses níveis também estão subordinados a apenas um chefe. Nesse caso, nós temos a chamada unidade de comando. Tudo bem? Então, na unidade de comando, cada unidade vai estar subordinada a apenas um superior. Cada unidade está subordinada a apenas um superior. Essa é uma característica das organizações lineares. Por outro lado, essas organizações, elas se caracterizam pela centralização das decisões. O que é, vamos entender esse conceito de centralização. A centralização diz respeito ao nível de tomada de decisões. Tomada de decisões. Como assim? Se as decisões são tomadas nos níveis hierárquicos mais altos, mais centralizada é aquela organização. Vamos pensar da seguinte forma, vamos pensar assim, olha, exemplo clássico, né? Exemplo de livro. Vamos pensar em uma estrutura organizacional pública, né? Mais ou menos assim. Uma estrutura de saúde pública. Por exemplo, aqui eu tenho posto de saúde A, aqui eu tenho posto de saúde B. Aqui eu tenho posto de saúde C, posto de saúde D. Aqui eu tenho uma coordenadoria regional de saúde e aqui eu tenho uma segunda coordenadoria regional de saúde, Zona Sul e Zona Oeste, por exemplo. E aqui eu tenho secretário municipal de saúde. Então, no primeiro nível, que é o nível mais alto, o secretário de saúde. Aqui no segundo nível, o coordenador de saúde. No terceiro nível, onde as atividades são executadas, né? São os postos de saúde. O médico atua aqui no posto de saúde, fazendo atendimento à população em geral.
Mas imagine a seguinte situação. Esse médico, ele quer liberar um medicamento, ou ainda ele exigiu a internação imediata e compulsória daquele paciente. Mas para que o ato administrativo praticado por ele seja executado, né, para que aquele paciente seja realmente internado, né, compulsoriamente, ele precisa abrir um processo e enviar aquele processo ao seu superior, que é o coordenador de saúde. E aí o coordenador de saúde, olha só, isso aqui eu não posso decidir, eu tenho que enviar isso aqui ao secretário de saúde. E o secretário, que não é formado em medicina, é quem vai decidir pela internação daquele paciente. Observem que o processo decisório aqui ele foi centralizado no nível mais alto da estrutura organizacional, desse modelo de organização. Quando o processo decisório está centralizado no nível mais alto da estrutura organizacional, nós temos uma organização centralizada, ou um modelo organizacional centralizado. Tudo bem? Então, quando a gente diz que a estrutura linear se caracteriza pela centralização, significa exatamente isso, que nas organizações lineares, as decisões são tomadas nos níveis organizacionais mais altos. Tudo bem? A estrutura centralizada, né, é aquela em que as decisões são tomadas nos níveis organizacionais mais altos. Então, olha, a estrutura linear, ela se caracteriza pela unidade de comando, porque cada pessoa terá apenas um chefe. Cada pessoa na organização terá apenas um chefe, né? E se caracteriza também pela centralização. Isso por quê? Porque as decisões são tomadas nos níveis hierárquicos mais altos. O processo decisório não está aqui na ponta. Ele está centralizado nos níveis hierárquicos acima. Ou seja, quem toma as decisões são aquelas pessoas que não têm a formação ou o conhecimento, ou mais conhecimento, sobre a atividade que está sendo executada. A exemplo aqui que a gente deu, né, do posto de saúde, dos médicos. Bom, além da centralização e da unidade de comando, a estrutura linear se caracteriza ainda pelo aspecto formal do sistema de comunicação. O que significa isso? Olha só, como a gente falou, essas linhas aqui, né, representam um sistema de comunicação. Como se dá a transmissão de informações de uma unidade para outra? Quando a gente diz que o sistema de comunicação é formal, significa que existem regras rígidas a serem observadas para se transmitirem informações de uma unidade para outra. Não apenas transmitir, mas também para se gerar e proteger informações. Então, os gestores, as pessoas que exercem as suas funções nessas diversas unidades, elas precisam seguir regras rígidas e bem definidas para geração, proteção e transmissão de informações na organização. Por exemplo, para transmitir informações dessa unidade para essa, ela precisa seguir determinados protocolos, a depender do tipo de informação a ser transmitida. A depender do tipo de informação a ser transmitida, ela pode se utilizar de um memorando, ou de um ofício, ou ainda, a depender do tipo de informação que está sendo gerada, ela pode se utilizar de uma ata. Existem regras específicas a serem observadas para se proteger, gerar e transmitir informações nessas unidades organizacionais. Quando isso ocorrer, nós temos um sistema de comunicação formal. Tudo bem? Caso contrário, o sistema de comunicação será informal. Se a organização confere uma liberdade para que os colaboradores, né, gerem, protejam ou transmitam informações na organização, nós temos aqui um tipo de sistema de comunicação considerado informal. Então, a organização linear se caracteriza por apresentar um sistema de comunicação formal,
esse que exige dos colaboradores a observância de determinadas regras, de determinadas normas. Além disso, o sistema linear, né, o modelo linear, ele ainda apresenta uma estrutura triangular ou piramidal, assim, olha. Né? Esse aspecto piramidal ou triangular é uma característica típica dos modelos lineares. Então, né, acerca dos modelos lineares, o que a gente tem que levar para a nossa prova? Que ele é indicado para organizações simples, que operem em ambientes relativamente estáveis, né? Se caracteriza pela unidade de comando, por esse aspecto piramidal ou triangular. As decisões são centralizadas e o sistema de comunicação adotado é um sistema de comunicação formal. Tudo bem? Então, bom, muito bem. Concluímos nesse bloco, né, o conceito de organização. Falamos sobre a abordagem que pode ser adotada para se construir um modelo organizacional, uma abordagem mecanicista ou uma abordagem orgânica, e falamos também sobre o modelo de organização linear. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os demais tipos, né, ou modelos de organização, e vamos dar continuidade ao nosso curso de noções de administração pública. Muito obrigado, até o nosso próximo bloco.